Boa noite, pessoal! Primeiro de tudo, eu queria pedir desculpas pelas últimas semanas que eu dei uma subida aqui. Eu não consegui gravar os vídeos na minha rotina normal, porque eu fiquei muito agarrada com a Black Friday. Pra quem não sabe, eu sou uma empresa de uma pessoa só. Então, assim, eu faço absolutamente tudo, desde desenvolvimento de produto até a fabricação, efetivamente, dos produtos, as fotos, o cadastro no site, toda a questão de e-mail, redes sociais, financeiro. Eu gravo os vídeos, eu edito os vídeos, eu penso em quais vídeos vou fazer. Então, assim, acabou que juntou com a Black Friday e eu fiquei muito agarrada, não consegui manter os meus vídeos aqui nas últimas semanas. Acho que tem uma semana e meia, mais ou menos, que eu dei uma pequena pausa. Então, se o Natal permitir, que é a próxima data comemorativa, eu vou voltar à minha rotina normal de vídeos aqui, se tudo der certo. E é exatamente sobre Natal que eu vou falar hoje. Eu tô começando hoje, esse é o primeiro vídeo, uma série de vídeos de Natal, sobre Natal, coisas de Natal. E eu pretendo lançar até na própria semana do Natal, não sei exatamente qual vai ser o último dia, mas de hoje até a semana do Natal, vídeos específicos e temáticos de Natal. Eu já tenho 4 vídeos programados, esse mais 3, então se vocês tiverem alguma ideia também de coisas sobre Natal que vocês querem que eu ensine, né, que eu fale, que eu mostre aqui, vocês também podem mandar nos comentários aí, que eu encaixo aí se eu já não tiver pensado em alguma coisa até lá. No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer esse caderno aqui, que é um caderno de capa dura com capa de tecido. É um caderno de lombada, né, capa de tecido, e tem uma fita de marcação de página. Esse caderno aqui faz parte da minha coleção de Natal, que eu vou lançar na semana que vem, que tem todas essas capas de tecidos temáticas de Natal. Eles não são aquelas capas super natalinas, né, com Papai Noel, presente e tudo mais, mas são capas temáticas, assim, que lembram o Natal, né, e a minha ideia é exatamente não ficar muito natalino para você conseguir usar em qualquer época, né? Independente do Natal, assim, são capas temáticas de Natal, porém não são tão natalinas assim, você pode usar em qualquer época e principalmente dar de presente. A minha ideia aqui é essa. São esses vídeos que eu vou fazer de hoje até a semana do Natal, são ideias de coisas que você pode fazer para presentear também, não só para você, mas para presentear para as pessoas. Se você não quiser sair para fazer compras, né, nessa época de quarentena, que a maior parte das pessoas não quer, você pode, claro, comprar online, inclusive, como eu falei, isso aqui vai estar na minha coleção de Natal que eu vou lançar na semana que vem, mas você pode fazer por conta própria. Então eu vou dar ideias aqui de presentes que você pode fazer para dar para os outros, você pode fazer na sua própria casa, e eu também vou dar ideias de presentes baratos, que você pode comprar coisas baratinhas e reaproveitar e refazer para ficar com uma cara mais legal e você dar de presente sem gastar muito dinheiro. Então a ideia desse vídeo de Natal é essa aí. Para fazer esse caderno então de capa de tecido, eu estou usando um tecido engomado, que nem esse aqui. Eu já fiz a goma dele, ele já está preparado. Esse aqui inclusive é outra capa de um dos outros cadernos da coleção. E isso aqui então ele já está engomado. Quando você engoma o tecido, ele fica parecendo como se fosse um papel, ele fica durinho. E você consegue trabalhar muito melhor no papelão. Existem formas diferentes de você tratar o seu tecido para encadernação, tá? Você pode comprar o tecido pronto já para isso. Você pode fazer a goma, igual essa aqui que eu fiz. E eu tenho um vídeo, inclusive, ensinando a fazer. Eu vou deixar aí no card aqui em cima e o link na descrição para você assistir se você quiser aprender. E tem outros métodos, tem pessoas que laminam o tecido também. E eu, honestamente, não sei se esse é o termo correto, tá? Eu acho que não é o termo correto. Mas as pessoas chamam de laminar o tecido, então vamos usar esse termo. A laminação do tecido é quando você faz uma camada no verso do tecido, você pega aqui e vira o tecido, e no verso você faz uma camada que te permita trabalhar melhor e colar no papelão. Existem formas também diferentes de fazer essa laminação. Você pode usar uma entretela termocolante que você coloca ela aqui atrás, e passa o ferro e ela fica. E você também pode simplesmente usar cola e colar papel por cima. Então existem formas diferentes de fazer essa laminação. Eu, inclusive, já estou estudando uma nova forma, porque eu não estou gostando mais tanto de trabalhar com esse tecido engomado, porque ele muda um pouco a textura do tecido, ele fica um pouco mais poroso e eu não tenho gostado tanto. Então eu já estou procurando essa nova forma de laminação, eu já comprei a entretela termocolante, eu vou testar e eu vou fazer um vídeo também ensinando, então fiquem de olho aqui no canal que eu vou ensinar também. Mas, a princípio, eu vou usar esse tecido de goma mesmo, tecido engomado, então você pode fazer isso se você quiser. É um método simples de fazer, é só cola e água,
Faz um pouco de bagunça, mas você consegue fazer de forma bem simples, então é uma forma de começar. Se você também não tiver esse termocolante, se você não souber laminar, você pode começar dessa forma, que é como eu estou fazendo hoje. A primeira coisa que a gente vai fazer então, depois de montar o tecido da capa, é preparar o miolo. A quantidade de páginas que você vai usar, qual tipo de página você vai usar de folha, se é uma folha mais fina, se é uma folha mais grossa, se ela é uma folha lisa, né, sem pauta, se é uma folha bullet, igual essa aqui, vai do seu gosto, você faz do jeito que você quiser. Aqui pra gente, qual folha você vai usar não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é a quantidade de páginas que você está usando e também a grossura de cada página. Essa minha aqui, por exemplo, é uma bullet branca de 180 gramas, então a folha é um pouquinho mais grossa. Vocês conseguem ver, eu acho, no vídeo, que ela nem dobra com tanta facilidade, né? Ela é um pouquinho mais difícil de dobrar. E exatamente por isso que eu costumo usar menos folhas quando eu vou fazer os cadernos com essa gramatura aqui. Mas você pode também usar quantas folhas você quiser e fazer mais bloquinhos de caderno, como eu vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui específico eu vou fazer 5 cadernos com 5 folhas cada um. Se você quisesse fazer com mais folhas o resultado final, você poderia fazer mais cadernos, né? Empilhar mais cadernos. O que eu não recomendo é você colocar muitas folhas em um único bloquinho, de dobrar. Porque como ela é mais grossa, você vai ter essa dificuldade de fazer essa dobra aqui se você usar muita folha no mesmo bloquinho, tá? Eu vou mostrando aqui para vocês ao longo do vídeo. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é cortar a altura aqui da folha, qual que é o tamanho final que eu quero para o meu bloquinho. E depois que eu dobrar as folhas, eu vou cortar o outro lado, que é esse lado de cá, tá? Eu sempre corto primeiro a altura e ao invés de cortar esse lado de cá, que é o lado maior, antes de dobrar, eu deixo para cortar ele depois de dobrar. Eu já falei isso em vários vídeos. Se você assistiu os outros vídeos, provavelmente você já me escutou falando isso. Mas é uma coisa que eu recomendo para tirar as pontinhas que ficam duplas aqui quando você dobra a folha. Então vamos fazer por partes que eu vou mostrando para vocês. Primeiro de tudo, então, eu vou separar as folhas aqui do meu bloquinho. Com as folhas todas separadas, quantas folhas vão ter em cada bloquinho, eu vou pegar minha guilhotina para fazer o corte no tamanho final que eu quero. Se você não tiver uma guilhotina, você faz normalmente com a régua e o estilete, não tem o menor problema, o resultado vai ser mais ou menos a mesma coisa. Agora, com todas as folhas cortadas na altura, eu vou dobrar elas no meio e daí cortar do outro lado. Eu vou até dobrar elas aqui em cima da guilhotina mesmo, para não tirar a guilhotina aqui, para facilitar o meu processo aqui na hora de cortar. Quando essa folha é mais grossa, eu sempre uso um pouco, dobro primeiro com o dedo, antes de passar a dobradeira, porque normalmente funciona melhor, tá? Você passar a dobradeira direto costuma amassar um pouco mais o papel. Então assim você consegue ser um pouco mais preciso e essa dobra aqui fica menos marcada. Com todos os bloquinhos dobrados agora, eu vou cortar desse lado de cá, que é o lado que eu comentei, para tirar essas pontas duplas que ficam quando você dobra o papel, né? Sempre dá muito isso aqui, então o ideal é você deixar para cortar esse lado depois, para minimizar isso aqui um pouquinho. Ainda vai aparecer no resultado final, porque é um caderno artesanal, né? O ideal era você realmente refilar isso aqui tudo junto. Depois de costurado e colado, você pegar e refilar isso aqui tudo junto. Porém, essas guilhotinas que a gente usa em casa normalmente, elas não têm potência suficiente, faca suficiente para refilar isso aqui tudo ao mesmo tempo. Então o ideal, se você quiser fazer isso, é você arrumar uma guilhotina industrial mesmo, maior zona, que aí ela vai conseguir cortar isso tudo ao mesmo tempo. Se não for o seu caso, igual o meu caso, que fazer caderno artesanalmente em casa, uma guilhotina dessa aqui resolve, mas você vai ter que cortar de um por um. E o resultado final também não vai ficar tão retinho, mas já fica mais retinho do que se você simplesmente costurasse aqui do jeito que tá. Então, eu vou cortar aqui cada um para ficar já na minha medida final.
Com todos os caderninhos agora refilados, vocês já conseguem ver aqui na lateral que está muito mais reto, né? As folhas aqui já estão muito mais retas, elas não têm mais tanto aquele problema das pontas duplas, certo? E agora a gente vai passar para a furação, a gente vai fazer os furos do lado de cá e fazer a costura do caderno e cola aqui da lombada para poder montar a capa. Essa parte dessa costura, da furação do miolo da costura, eu já tenho um vídeo explicando isso, ensinando passo a passo. Eu não vou fazer aqui de novo, exatamente para não ficar muito repetitivo, né? Como eu já ensinei isso aqui, eu vou deixar o link no card aqui em cima e na descrição do vídeo, para quem não souber ainda fazer essa costura de miolo, poder ir lá no vídeo e aprender direitinho e já voltar aqui com o miolo pronto, tá? Mas, uma coisa que é importante, se você for lá, for assistir o seu vídeo, etc, e fizer o seu miolo, você não vai fazer até o final, tá? Você vai fazer só até a costura, a cola aqui, aliás. Você vai finalizar a costura e você vai fazer a cola. Você não vai colar ainda a guarda, que é a folha colorida, e nem fazer o reforço, tá? Isso a gente vai fazer nesse vídeo aqui, porque a gente ainda vai colar a fita antes disso. Então, se você for lá para o outro vídeo fazer a costura, você vai fazer somente até a cola, tá? Depois você volta para cá e a gente continua. Agora que você já foi no outro vídeo, você já fez o seu miolo e ele já tá desse jeito, costurado e colado, a gente vai fazer a finalização com a fita, uma fita de marcação de página que a gente vai colocar e as folhas coloridas que vão ser a guarda do caderno, certo? Que é o que vem aqui colado por cima. Primeiro de tudo que a gente vai fazer é colar a fita, porque ela vai ficar colada aqui na lombada, certo? Ela vem nesse finalzinho aqui, para você conseguir tirar, pegar e marcar a folha, certo? Vou mostrar aqui para vocês direitinho. Eu estou usando uma fita de cetim, dessas comuns. Essa aqui tem 7 milímetros de largura. Você pode escolher a largura que você quiser, que você achar melhor. Mas eu prefiro usar essas aqui que não são tão grossas, nem tão finas, né? É um meio termo mais ou menos. Então, eu vou primeiro tirar essa parte da fita aqui que está meio estragada, para não usar ela, né? Ficar só com a parte boa. Vou cortar aqui. E aí, como é que você vai calcular a medida que você precisa? Você vai colocar ela aqui, né? Você vai sempre colocar ela com uma distância boa aqui, para não correr risco dela soltar, da cola soltar. Tem que ter uma quantidade boa de cola aqui, né? Uma distância boa para ela ficar presa. No meu caso aqui dessa costura, esse lado de cá, ele ficou com um nó um pouco maior do que esse lado de cá, certo? Então é melhor você colar desse lado, que tá mais lisinho, e vai ficar mais fácil de você colar do que se você tentar colar em cima desse lado de cá, certo? Então você olha se tem algum lado do seu caderno também que tem essa questão. Então, você vai calcular como, né? Voltando aqui a medida. Você vai pegar mais ou menos 2, 3 centímetros aqui, né? Do comprimento da fita, e você vai abrir o caderno aqui e passar por dentro, como se você fosse efetivamente marcar a página, para você ter uma noção do tamanho de fita que você vai precisar, certo? Então você segura aqui e você passa aqui só para você ter uma ideia. Então, o que você precisaria é mais ou menos isso aqui, essa distância aqui, o suficiente para você colar do lado de cá, certo? E mais uma pontinha para sobrar aqui. Então a gente corta aqui e agora a gente vai colar. Vou tirar lá de dentro aqui de novo, né? E aí você vai passar a cola aqui, usando um pincel, de preferência. Um rolinho vai ser mais difícil você passar, porque é uma fita muito pequena, né? E eu recomendo, toda vez que você for mexer com cola, você usar uma folha de rascunho, para você não lambuzar a sua mesa inteira. Agora, já com a folha de rascunho aqui para não sujar, eu vou passar a cola com o pincel, e eu vou usar essa cola da Cascorês, cola extra, PVA. Eu já falei sobre cola PVA também, eu vou deixar o link no card e na descrição do vídeo, que é a melhor cola para você trabalhar com esse tipo de artesanato, tá? É mais segura, ela cola melhor, ela não é tóxica, tem várias vantagens, então ela é melhor. Então eu vou passar a cola aqui, já vou colocar um pouquinho de cola no pincel, e daí passar na fita o suficiente para colar aqui, igual eu comentei com vocês, uns 2 centímetros, 3 centímetros mais ou menos. E aí você coloca ela aqui e você segura um tempo, né, para garantir que vai fixar.
E o legal da cola PVA nisso aqui é porque ela cola tecido, né? Então é importante por conta disso, né? Porque o cetim é um tecido, né? Então não é qualquer tipo de cola que vai conseguir colar ele aqui e manter ele no lugar, né? O que é o mais importante. Então a cola PVA tem essa vantagem também. Vamos ver aqui se já ficou. Tá grudando no meu dedo, mas aqui acho que já ficou. A gente vai colar ainda um reforço aqui da lombada que vai ajudar a segurar aqui também. Com a fita colada, então, a gente vai fazer a colagem da guarda, que é o papel colorido que vem dos dois lados aqui do caderno para fazer a finalização do acabamento quando você cola na capa dura. Você vai cortar ele da mesma medida do caderno e a gente vai colar ele aqui nas beiradinhas. Então, a primeira coisa, vamos cortar. Com as duas folhas cortadas agora, a gente vai colar elas no miolo. E você vai colar só na beiradinha, tá? O suficiente só para ela ficar presa desse lado de cá. E fazer isso dos dois lados. Com as duas guardas coladas, agora a gente vai colar o reforço do miolo. O reforço, ele serve exatamente para isso. Ele dá uma reforçada aqui, mantém as folhas mais unidas e fica mais fácil de você trabalhar. No caso dos cadernos que a gente cola a fita, que é esse caso aqui, ele também ajuda a prender melhor, porque ele vai envelopar o caderno aqui, inclusive em cima da fita. Então, você vai precisar de uma folha um pouquinho mais grossa. Eu tô pegando uma folha comum, só que ela é um pouquinho mais grossa, ela tem mais ou menos 180 gramas também. Não sei direito qual é a gramatura dela. E a folha mais grossa ela é mais interessante porque ela absorve um pouco menos a cola, então enruga menos, tá? Não quer dizer que você não possa usar uma folha mais fina, você pode, mas a grossa costuma funcionar um pouco melhor, tá? Então, a gente coloca aqui primeiro pra gente marcar, a gente centraliza aqui mais ou menos, tanto na altura aqui, né, quanto de um lado e do outro, pra ficar mais ou menos no centro. E aí você pega a dobradeira e faz mais ou menos a marca aqui de onde você vai colar, né? Para facilitar aqui na hora de fazer essa cola. Com isso aqui marcado, agora a gente vai passar a cola e ir colando aos poucos. A gente vai colar a primeira lombada, tá? Então a gente passa a cola aqui. Pode até passar a cola para fora aqui, obviamente, você já vai colar tudo de uma vez, então não tem problema. E posiciona aqui na guarda mais ou menos no centro vertical e onde você marcou aqui. Não precisa ficar muito certinho, tá? Porque isso aqui realmente não vai aparecer no resultado final. Então não tem problema. Você pode colar aqui mais ou menos da forma como for melhor. Lembrando que o papel que você vai usar, ele tem que ser o suficiente para pegar aqui em cima da fita, para ajudar a prender, tá? A minha fita ainda tem um pouquinho, mais 1 centímetro mais ou menos, para baixo desse reforço, tá? A ideia dele também é essa, é ajudar a segurar a fita aqui. E aí agora que você colou a lombada, você vai colar as duas laterais também. Usa a sua folha de rascunho para não sujar a sua mesa, tá? E você vai passar a cola aqui também. E grudar o restante aqui do reforço. Agora que você colou o reforço, o seu miolo já está prontinho, certo? Você já tem as duas guardas, uma de cada lado, a sua fita já está colada e pronta do lado de cá e o seu reforço aqui também. Agora a gente vai fazer a preparação da capa para depois colar esse miolo aqui. Você pode, se você tiver, deixar o seu miolo secando dentro de uma prensa de livro, certo? Ou você pode colocar pensos aqui por cima para dar exatamente essa prensada e ele colar melhor, tá? Então eu vou colocar o meu na minha prensa de livro e a gente vai passar para a montagem da capa. Primeira coisa que a gente vai precisar para a montagem da capa é cortar o papelão, certo? Para cortar o papelão, a gente precisa ter um miolo pronto, porque a gente precisa das medidas dele, tá? Por isso que eu sempre falo que a gente começa a montar o caderno de lombada pelo miolo, porque você realmente precisa da medida do miolo para conseguir cortar os papelões da capa. Então, primeiro de tudo, a altura aqui do caderno, é bom sempre você medir com o miolo pronto, né? Só um parênteses aqui.
porque a gente cortou aqui, eu fiz a minha medida, certo, do papel, mas quando a gente vai fazer a costura, ele sempre dá uma pequena deslocada aqui e acaba ficando com uma medida um pouco diferente do tamanho do papel em si, né? Uma vez que você monta, ele fica com essa pequena diferençazinha. Então é legal você medir sempre depois do miolo montado para você não ter problemas depois no resultado final. Então, voltando aqui, a minha altura aqui deu 20 centímetros e meio, certo? A minha folha antes era 20,4, então teve uma diferença aí mais ou menos de 1 milímetro. Daí, qual que vai ser a minha altura do papelão? A altura do papelão aqui sempre vai ser 0,6 centímetros maior do que a altura do miolo. Ou seja, né, 6 milímetros maior. Então, se aqui eu tenho 20,5, eu teria que ter 21,1, correto? Da altura do papelão. Então, esse aqui, meu pedaço de papelão, inclusive, já está cortado na altura certa. A altura dele aqui já está certinha do que eu preciso. Eu só vou precisar cortar aqui a largura. A largura, ela já tem um cálculo um pouco diferente. Ao invés de você cortar um tamanho maior, você vai cortar um tamanho menor. Então aqui, medindo o meu caderno, pegando do finalzinho aqui até o lado de cá, eu tenho 14,5, tá? Ele dá uma variação um pouco maior nesse lado de cá, na largura. Então, qual vai ser a medida do papelão? A medida do papelão sempre vai ser a largura do seu caderno menos 3 milímetros, certo? Ela é sempre menor. Eu vou explicar depois por quê, depois que eu terminar de cortar eu explico para vocês. Mas, então aqui, se é 14,5 a minha medida final, o meu papelão ele vai ter que ter 14,2, correto? Então, ele vai ser 14,2 por 21,1. Então, eu vou cortar aqui os dois lados do papelão, né? As duas capas, que vai vir uma na frente e uma atrás. E depois a gente corta a lombada. Vamos cortar esses dois primeiro. E para isso eu vou trazer de novo a minha guilhotina, porque é mais fácil de cortar esse papelão aqui com a guilhotina. Os dois papelões estão cortados já, agora eu vou explicar para vocês por que a medida aqui é menor do que o miolo, certo? Quando a gente vai fazer esses cadernos de lombada, ele existe um gap aqui que você vai ter que colocar entre a capa e a lombada, o papelão que vai vir aqui, que é o suficiente para a capa conseguir abrir sem problemas, certo? Porque se você fizer sem esse gap, se você simplesmente fizer um papelão cortado no outro, ele não vai abrir. Então você precisa desse gap aqui para conseguir fazer a abertura. Eu vou explicar do gap também quando a gente for fazer a montagem. Mas é exatamente por conta desse gap que a gente faz um papelão menor. Porque é como se você jogasse o seu papelão um pouquinho para frente, para ter esse gap suficiente de dobra. Então ele automaticamente já passa aqui do caderno, certo? Ele já passa aqui do comprimento do caderno e é por isso que ele é menor. Porque se ele fosse maior, ia ficar gigantesco, porque você já tem o gap mais uma medida maior, né? Então é por isso que a medida das capas ela é menor do que a largura do caderno. Então é 3 milímetros menor. Os meus dois pedaços já estão cortados. E agora a gente vai cortar o papelão que viria aqui na lombada, certo? A medida do papelão da lombada é a mesma dessa aqui, né? Obviamente, porque ele vai ter que montar a capa da mesma largura, né? Senão fica estranho. E qual que vai ser a largura aqui da lombada, então? Vai ser a mesma largura do caderno, certo? Você vai pegar a régua, medir aqui qual que é a sua largura, a largura aqui do seu caderno montado, e cortar o seu papelão. O meu já está cortado, e é isso aqui que ele vai ser. Ele vai vir nessa parte de cá, certo? Que é exatamente a lateral, ela também passa um pouquinho em cima, embaixo, mas a largura é a mesma do caderno pronto, ok? Então você já tem os seus 3 pedaços de papelão. Agora a gente vai efetivamente passar para a montagem da capa para depois colar o miolo na capa já montada. Para montar a capa, então, você precisa já do seu tecido pronto, igual eu falei no princípio do vídeo. Eu vou usar um tecido engomado que eu fiz com cola, tá? Então ele já está engomado, já está passado, já está pronto para ser utilizado. Você pode usar um tecido já pronto, você pode fazer o seu tecido de outras formas. O importante é que você já tenha o seu tecido pronto, ok? E aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai virar ele do avesso e posicionar os papelões que a gente já cortou
pra gente conseguir cortar mais próximo do tamanho final, porque aqui vocês conseguem ver que o meu tecido tá muito maior, né? E é de propósito, porque eu vou usar esse tecido aqui para mais de um caderno. Então, eu vou posicionar ele da forma mais esperta possível, né? Para conseguir aproveitar melhor o espaço. Então, eu vou usar só a pontinha do lado de cá. Você vai posicionar mais ou menos aqui, só pra gente conseguir cortar o papelão, tá? O tecido, aliás, né? Para você trabalhar melhor com uma medida que já seja mais certinha. Ou você pode colar também primeiro e depois cortar, fica a seu critério. Aqui eu já vou mais ou menos cortar, só para não ficar com esse pedaço muito grande aqui, o que vai me atrapalhar um pouco. Então, eu vou cortar aqui só na altura, depois eu ajusto o restante. Pronto, agora com o meu tecido menorzinho eu já consigo trabalhar melhor. E aí, a gente vai começar a colar as capas nos lugares onde elas vão ficar. Então eu recomendo que você, primeiro de tudo, faça isso aqui, deixe mais ou menos distribuído para eles ficarem mais ou menos centralizados, né, para facilitar, né, na hora de você colar. E aí você vai escolher um dos lados para você começar a marcar onde ele vai ficar, colar e depois passar para o restante. Eu vou usar uma caneta para marcar, porque o lápis aqui não marca direito, tá? Pelo menos no meu tecido aqui ele não marca direito, então eu vou usar uma caneta para marcar. Essa caneta normal, esferográfica, ela não passa para o outro lado, tá? Então não tem muito problema. Você só não pode usar uma canetinha, alguma coisa assim que efetivamente vai passar para o outro lado, né? Qualquer outra coisa costuma marcar normal. Então, você vai marcar os 4 lados, só realmente para você ver onde vai colar. E aí, marcado, você vai passar a cola no papelão e colar ali no lugar. Você volta com sua folha de rascunho para passar cola, né, sem fazer bagunça. E agora você vai passar cola aqui e depois colocar no tecido no lugar onde você marcou. Depois que você colou, você vira e passa a dobradeira para tirar qualquer tipo de bolha que tenha ficado aqui para terminar de colar. Daí a gente vai passar para a lombada. Como é que a gente vai colar a lombada? A gente vai medir aqui a distância do gap que eu comentei com vocês. A distância do gap aqui vai ser 0,8, tá? 0,8 centímetros, 8 milímetros, né? Então você vai marcar aqui 8 milímetros em cima e embaixo e vai colar a lombada igual você fez com essa capa de cá. Aqui é bom você usar a régua para dar uma alinhada aqui, tá? Com o que você já colou, para não ficar torto, né? Vira, passa a dobradeira também do lado de cá. E aí você vai fazer a mesma coisa para colar o outro lado. Vai medir 0,8 e colar o outro pedaço do papelão. Agora que os papelões já estão colados, a gente vai dobrar as abas, certo? Mas eu primeiro vou dar uma igualada nos 4 lados, porque aqui tem esses lados que estão um pouco maiores. Não é necessário, mas eu acho que fica melhor no acabamento final, tá? Eu vou cortar só um pouquinho, só para ficar mais ou menos próximo, e aí a gente vai dobrar para fazer, para finalizar a capa. Com os lados mais ou menos igualados agora, a gente vai colar, dobrar aqui as bordas e colar. Primeiro, eu sempre colo as pontinhas, tá? Porque dá um acabamento melhor e protege melhor também a pontinha de desgastes. Então, a primeira coisa que eu faço é cortar aqui na diagonal e depois colar. Com as 4 abas coladas agora, a gente vai colar as abas maiores. Eu sempre começo pelas 2 maiores, efetivamente, tá? E depois eu passo para as menores,
porque eu acho que dá uma sustentabilidade um pouco maior, tá? Sustentabilidade? Não sei, não sei se é essa palavra, mas sustenta um pouco melhor. Então, a gente passa a cola aqui da mesma forma. E aí, a diferença nessas abas maiores é que ao invés de você dobrar a aba no caderno, você vai dobrar o caderno na aba. Eu vou mostrar aqui para vocês direitinho como é que é. Mas o importante primeiro é você passar bastante cola. E tem algumas colas, principalmente no tecido, que pode ser importante você deixar ela secar um pouquinho antes de colar, tá? Porque muitas vezes a água da cola dificulta dificulta a colagem, né? Então acaba sendo um pouquinho mais difícil. Então pode ser que você passe, deixe secar de leve e depois cole efetivamente. Então enquanto eu deixo isso aqui secar um pouquinho, eu vou passar no outro lado e já deixar pronto, que ela já vai secando também enquanto a gente cola a outra que a gente já passou cola, né? Agora que eu já passei cola nas duas, essa aqui já secou ligeiramente, eu vou dobrar em cima dela primeiro. E o que eu tava falando é o seguinte, ao invés de você pegar e dobrar assim, igual você fez nos 4 cantos, você vai fazer o contrário, você vai dobrar o caderno na aba, fazendo força para baixo, assim, e para cima da dobra. Porque aí você consegue que fique mais justinho aqui, o acabamento aqui fica mais justo e fica melhor, tá? Então você faz isso, depois você vem com a dobradeira e finaliza aqui a cola, certo? E aí você vai fazer a mesma coisa do outro lado que você já passou a cola, que agora ele também já deu uma secadinha enquanto você estava colando esse lado de cá, certo? Então faz a mesma coisa, dobra por cima aqui, faz a força para baixo e finaliza aqui. Vira, passa a dobradeira. E você vai fazer a mesma coisa nas duas abas menores, tá? Passar a cola em uma, deixar secando enquanto você passa na outra, e daí dobrar por cima, a capa por cima da dobra. Agora que a gente já tá com a nossa capa montadinha, a gente vai colar o miolo aqui, que é a parte mais chata, na minha opinião. É a parte que dá um pouquinho mais de trabalho, é colar o miolo aqui. Eu vou pegar o miolo, então, que eu deixei secando, e a gente vai colar ele na capa já pronta. E o miolo tá aqui sequinho, enquanto a gente estava fazendo toda essa preparação da capa, ele estava secando ali na prensa de livro. E como que vai ser o esquema pra gente colar? A gente vai passar a cola de cada um desses lados aqui da guarda e efetivamente colar na capa dura, que o processo é esse. Parece simples, tá? E é simples no final das contas, mas é um pouquinho trabalhoso para você acertar direitinho onde você vai colar. Eu vou mostrar para vocês como é que é. Antes de passar a cola, né, só para vocês terem uma ideia, o que vocês vão fazer é o seguinte: colocar o caderno aqui, a guarda, de modo que ela fique com uma distância mais ou menos nos 2 a 3 milímetros de cada beirada, tá? De cada borda, que a distância é mais ou menos essa. E você vai ter que fazer isso depois que você passar a cola, então vai ser um jogo meio rápido aqui, e por isso que é a parte mais chata, tá? Porque pode ficar um pouquinho deslocado e tudo mais, então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. E aí você vai colar de um lado, depois vai fazer a mesma coisa do outro lado. Então, primeiro de tudo, passar a cola aqui. Para passar a cola, a gente vai voltar com a folha de rascunho para proteger as folhas do interior do caderno, tá? Eu tô usando as mesmas folhas de rascunho, mas eu sempre dobro, viro de lado para não correr risco de passar a cola, né, da cola que já está na folha, passar para alguma outra coisa. Se você quiser pegar uma folha de rascunho nova, você pode também, porque você não corre esse risco. Você vai colocar a sua folha de rascunho aqui, então, para proteger o restante do miolo daqui de onde você vai passar a cola, certo? Então, colocou aqui e a gente vai passar a cola para poder colar na guarda com a distância de 3 milímetros de cada lado.
Agora que a gente colou de um lado, a gente vai fazer a mesma coisa para colar do outro, tá? Passar a cola aqui e depois colar com a mesma distância. Uma vez que você já colou um lado, fica muito mais fácil você colar o outro, tá? O primeiro lado é sempre mais chato, o segundo já fica mais fácil porque você já tem um lado preso, né? Então ele fica sambando menos. Então vamos colar a segunda metade do caderno. Agora que já estão os dois lados colados, a gente pode só fazer uma reforçada aqui da lombada, né? Passar aqui a dobradeira só para dar uma marcadinha. No tecido não fica tão marcado, tá? Nesse tipo de tecido aqui, mas só realmente para dar uma finalizadinha no seu caderno. E pronto, você finalizou 100% do seu caderno. Aí agora você já pode abrir aqui com cuidado ainda, porque tá secando, e colocar a fita para dentro. Aí vocês viram que a medida da fita deu certinho e ficou sobrando aqui exatamente o que a gente queria que sobrasse. Depois que você finalizar aqui, eu recomendo que você coloque novamente dentro da prensa de livro ou embaixo de peso para ele finalizar a cola aqui, terminar de colar sem nenhum problema, ok? Então é isso, finalizamos o nosso caderno. Se você ficou com alguma dúvida do processo, pode mandar nos comentários aí embaixo que eu respondo sem o menor problema. Se você tem alguma coisa a acrescentar também, se você faz alguma coisa diferente, você tem algum método diferente que você queira compartilhar, também manda nos comentários aí. É sempre interessante aprender com outras pessoas, né, a forma como as pessoas fazem. Muitas vezes eu assisto outros vídeos e eu adapto algumas coisas que eu faço, que eu percebo que realmente algumas coisas funcionam de forma melhor. Então é sempre legal conhecer como as outras pessoas fazem. Se você tiver alguma dica também, manda aí embaixo pra gente. Se você ainda não me segue nas redes sociais, segue lá, é @meimagrinha. Eu vou divulgar por lá e também por e-mail o lançamento dessa nova coleção, desse caderno, e são mais 4 cadernos também com capas de tecido natalinas, né? Então eu vou divulgar na semana que vem o lançamento, você pode seguir lá pra você ficar sabendo. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí embaixo, comentem e compartilhem com seus amigos. Não se esqueçam de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, clicando no botão aí embaixo e clica também no sininho para ativar as notificações e vocês ficarem sabendo dos próximos vídeos que eu for lançar. Fiquem ligados então para os outros vídeos dessa série de Natal que eu vou lançar dessa semana até a semana do Natal. Se vocês tiverem ideias de conteúdo, mandem também nos comentários para eu encaixar nessas próximas semanas aí e a gente conseguir aprender bastante coisa e fazer bastante coisa até o Natal. E é isso por hoje, eu espero vocês nos próximos vídeos.